Preservando os valores cristãos é o título da lição 2, classe dos pré-adolescentes, ou melhor, esse é o título da revista dos pré-adolescentes nesse último trimestre de 2023. O título da aula é O Respeito às Autoridades. O respeito às autoridades. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos aprender que toda autoridade é constituída por Deus. Vamos aprender o que fazem as autoridades e que devemos honrar as autoridades. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los por aqui semanalmente para prepararmos mais uma aula da escola dominical. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Tá calor por aí? Como é que tá? Aqui tá muito calor, deu uma chuva muito forte hoje, derrubou algumas árvores na cidade, mas está muito calor, tá certo? Olha só, aqui na descrição dos vídeos você encontra todas as minhas redes sociais. Você encontra também o meu contato. Será um prazer atender a sua igreja para ministrarmos aí a palavra de Deus. Nós viajamos pregando a palavra de Deus para todos os departamentos, na verdade, e também ministrando palestras para pais e filhos, para casais e também treinamentos para líderes de departamento e para professores da escola dominical. Falando em treinamento para professores da escola dominical, vai pegando sua revista aí, Bíblia, papel e caneta, para a gente preparar esta aula. O primeiro link da descrição é do treinamento Transforme Suas Aulas. Você recebeu algum tipo de treinamento para dar aulas na IBD? Não. Então o treinamento Transforme Suas Aulas é para você. Você aprenderá a preparar uma aula, a planejar uma aula, a aplicar uma aula, ajudar os alunos a colocar em prática o que aprendem na sala de aula, e você aprenderá a diversificar a sua aula. Isso fará todo sentido e toda a diferença para você enquanto professor e para os seus alunos também. Porque na mesma classe nós temos alunos que aprendem escutando, outros que aprendem repetindo, outros que aprendem anotando e ainda outros que aprendem discutindo. Quando diversificamos a forma de ensinar, nós atingimos muito mais os alunos nas suas diversas formas de aprender. Adquira já o seu treinamento, um treinamento que tem mudado a vida de dezenas de professores da escola dominical. Preço promocional de lançamento, é o primeiro link, você adquire, ele chega no seu e-mail e você assiste quantas vezes você quiser para aprimorar o seu conhecimento. Você ama o seu chamado, você acredita no seu chamado, então invista no seu chamado e adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas. Com isso você me ajuda, com isso você me patrocina também, tá bom? Bom, o respeito às autoridades é o tema desta lição. O texto da leitura está em Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Tito 3:1 é o texto em destaque dessa aula. Diz assim: recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Nesta lição nós veremos o que a Bíblia ensina sobre a obediência às autoridades. O apóstolo Paulo afirmou aos cristãos romanos que nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram constituídas por Deus. Logo, a submissão ao domínio humano é bíblica. Perguntinha: como explicar para os pré-adolescentes que o governo que aí está, que é contrário à igreja, que é contrário à nossa fé, que procura ensinar valores distorcidos, principalmente às crianças, por meio da ideologia de gênero, como ensinar e mostrar para as crianças, porque um pré-adolescente ainda é uma criança, que Deus permitiu este governo? Ou Deus não permitiu o atual presidente? Responde aqui para mim nos comentários. Bom, primeiro tópico: toda autoridade é constituída por Deus.
A palavra de Deus afirma que as autoridades foram constituídas por Deus, até mesmo aquelas que não reconhecem a sua soberania, não é? Se nós acharmos que somente governos cristãos são constituídos por Deus, nós vamos ter aí um sério problema, até porque a grande maioria dos governos e dos governantes, eles não são cristãos, não é? Mas a palavra de Deus nos ensina que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Vamos olhar aqui esse texto, Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que já foram ordenadas por Deus. Se nós olharmos o contexto bíblico, nós vamos ver que Deus usou diversos tipos de governantes, aqueles que eram favoráveis ao seu povo e aqueles que não eram favoráveis ao seu povo. O faraó foi usado no Egito para que o povo chegasse a um ponto onde a única alternativa que eles tinham era clamar ao Senhor, não é verdade? E tantos outros governantes foram usados de uma forma ou de outra por Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós acreditarmos que somente que Deus está no controle da história, somente quando há governantes favoráveis, que soberania divina é essa? Que só tem o controle quando tem um governo favorável. Não, a história bíblica, o texto bíblico, melhor dizendo, nos mostra que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas, independente dos governos desta terra, tá? Bom, agora, há situações em que as autoridades praticam o que é contra a palavra de Deus, e nesse caso, o compromisso como cristão deve ser priorizado. A grande questão é, o que fazer? Porque a Bíblia nos manda obedecer às autoridades. Elas foram constituídas por Deus. E quando estas autoridades, elas agem de uma maneira contrária à palavra de Deus, nós ficamos num grande dilema. Porque nós temos que obedecer às autoridades. Mas se nós obedecermos à autoridade naquilo que é contrário à palavra de Deus, nós estamos desobedecendo a Deus. Se desobedecermos à autoridade, também estamos desobedecendo a Deus. Bom, autoridade ou autoritarismo. A autoridade constituída recebe poder para tomar decisões que afetam todas as pessoas na sociedade. É errado usar esse poder em benefício próprio ou para obrigar as pessoas a agirem com os próprios princípios. Tá? Dos grandes exemplos foi quando o sumo sacerdote ordenou que os apóstolos não pregassem o evangelho. E eles responderam, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós devemos obedecer a Deus e não aos homens, tá? Eles não estavam. Então, quando é que nós, ao desobedecermos às autoridades, eu vou dar aqui uma resposta e gostaria que vocês comentassem aí, concordando ou não. Quando é que nós, ao desobedecer uma autoridade, não estamos desobedecendo a Deus? Quando essa autoridade dá uma ordem contrária à palavra de Deus, que vai em choque contra a palavra de Deus. Então, quando a autoridade cria uma lei ou um decreto que é contrário à palavra de Deus, e nós desobedecemos esta ordem da autoridade, nós não estamos desobedecendo a Deus, pelo contrário, estamos obedecendo a Deus, porque a autoridade divina, a palavra de Deus é a maior autoridade sobre nós. Isso nada tem a ver com rebeldia. Agora, vale lembrar que sempre que for necessário sempre escolher entre obedecer a Deus e obedecer os homens, nós sempre precisamos estar prontos para as represálias, ok? Porque nenhuma autoridade, quando é desobedecida, ela se cala. Ela vai querer ter algum tipo de reação. Então nós precisamos estar prontos para obedecer a palavra de Deus, para cumprir a palavra de Deus, para não irmos contra nossos valores e princípios, independente de quem seja a autoridade, mas precisamos estar também preparados para as represálias.
O exercício da autoridade acontece pela lei. Cada lugar tem as suas leis que devem ser obedecidas. Se assim não fosse, a sociedade viveria uma completa desordem. Nesse sentido, a lei é a força que dá condições para que as autoridades exerçam poder, não é? Então veja que o profeta Daniel, por exemplo, foi um exemplo de submissão à autoridade, mas ele não negou o nome do Senhor, que o recompensou por causa disso. Então veja, lembra que eu disse? Sempre que for necessário escolhermos entre a autoridade humana e divina, nós ficaremos com a divina, mas precisamos estar prontos, porque quando você não cumpre o que uma autoridade diz, ela vai se sentir afrontada e aí ela vai, não é? Então veja, tem uma lei. A lei é: ninguém pode orar a ninguém nesses próximos 30 dias, senão a ti, ó rei Nabucodonosor. Quando Daniel sabe do decreto, ele nem toma conhecimento do decreto, ele nem se faz de rogado. A Bíblia diz no versículo 10, Daniel 6, que ele vai para sua casa, dobra o joelho e ora 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer. Agora, presta atenção, que quando Daniel faz isso imediatamente, tem uma represália, tem aquela autoridade se sente afrontada na pessoa dos ministros que estavam ali com inveja de Daniel, então tem uma represália. Então, precisamos ter bem isso em mente. Nós sempre devemos obedecer a Deus e procurar obedecer às autoridades. Quando não for necessário obedecer os dois, obedeceremos a Deus, mas é preciso deixar muito claro que quando isso acontecer, haverá represálias e nós precisamos estar prontos para esta represália ou para esta reação, ok? Para esta reação. Autoridade no lar. Os pais são autoridade máxima, responsáveis por fazer valer a ordem e os limites em casa. A palavra de Deus ensina os filhos a honrar os pais, não é? Respeitar o pai e sua mãe para ter o que? Longevidade, prosperidade, não é? Então, filhos prósperos são filhos obedientes. E isso a gente vê muitas vezes até entre famílias não cristãs. Nós vemos prosperidade. Prosperidade é sinal de bênção, não é sinal de salvação. Tem muitas famílias prósperas, porque eles cumprem princípios. A esposa cumpre o princípio da honra ao marido, o esposo cumpre o princípio do amor incondicional à sua esposa, os filhos cumprem o princípio da honra aos seus pais, os pais cumprem o princípio do cuidado com seus filhos. Quando isso acontece, haverá prosperidade de acordo com a palavra de Deus. Amém, meus amigos? Essa foi a primeira parte aqui da nossa aula. O que você está achando? O que achou dessa primeira explicação? Fale para nós aqui nos comentários. Nos acompanhe nas redes sociais. Denis Pereira Oficial ou Denis Pereira OFC. Tem nossas viagens, tem vídeos, reflexões e muito mais. E lembrando do treinamento Transforme Suas Aulas. Final do ano está chegando. Por favor, nos ajude a continuar com este trabalho, tá bom? Nos ajude a continuar com esse trabalho. Adquira o treinamento Transforme Suas Aulas. Você vai assistir às aulas no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser. E você vai aprimorar o seu chamado. Você vai despertar o professor maravilhoso que está em você, mas precisa de algumas ferramentas, precisa de uma ajuda. Eu estou aqui para te ajudar, por isso o primeiro link aqui logo abaixo do vídeo. Você vai ver treinamento Transforme Suas Aulas. Clica, adquira por um preço especial de lançamento, um super desconto, mais 70% de desconto no lançamento do nosso treinamento Transforme Suas Aulas. Adquira. Adquirindo, você me ajuda, você me patrocina, você abençoa a minha família e será bênção para você também. Lembrando que o meu WhatsApp tá tudo aqui, tá? Pra gente conversar, tem grupos de professores no WhatsApp também. Ó, tópico 2. O que fazem as autoridades, tá? Bom, autoridade não é só uma questão de exercer poder sobre as outras pessoas. Quando falamos de autoridade, também falamos de serviço. Se você prestar atenção, os cargos públicos, os cargos políticos se destinam a quê? A servidores públicos, ok? Diga-se de passagem, a grande maioria excelentes, ok? Então, o que fazem as autoridades?
relacionam-se com as pessoas, não é? Sua administração é baseada no direito e no dever de todos, amando o próximo, como afirmou o nosso Senhor, tá? E aí, muitas vezes, a autoridade precisa deixar de lado os próprios interesses para atender a coletividade, tá bom? Então, por exemplo, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador e tal, eles, nestes cargos, podem, na maioria das vezes, eles são eleitos por uma parte da sociedade, por uma parcela da sociedade, por exemplo, a bancada ruralista, enfim, ok? E aí eles vão defender os direitos dessa parcela da sociedade que os elegeu. Mas vale lembrar que, por exemplo, um prefeito, ele já não pode escolher um lado apenas para governar. Um governador do estado, o presidente da nação, são cargos executivos, não é? Os cargos... Opa, ficou opaca aqui, ok. Os cargos legislativos, vereadores, deputados federais, distritais, estaduais, eles são eleitos por bandeiras, vamos dizer assim, ok? Já os governos, os cargos executivos, eles são cargos mais voltados para toda a coletividade. Então eles não podem governar apenas para uma bandeira, eles precisam governar para todos. E aí a gente tem que entender um pouco isso, a relação, porque que às vezes o prefeito vai em tudo quanto é tipo de evento, o governador ele tem que ir, ele é governador para todos, pode ter suas convicções, sua fé, mas ele governa para todos, tá? Bom, as autoridades também, eles devem escolher bons líderes. Aqueles que exercem autoridade sabem que o êxito do seu trabalho depende muito da forma como escolhem bons líderes. Os que exercem cargos na igreja devem ser o exemplo dos fiéis. Aí falando de autoridade eclesiástica, não é verdade? É o que nós precisamos dentro da igreja. Fora também nós precisamos. Por exemplo, vou dar um exemplo agora, esse último final de semana. Teve uma eleição em todo o Brasil do Conselho Tutelar. Tá, eu nunca tinha participado, nunca tinha me envolvido. Mas esse mês eu senti a necessidade e vi muita pessoa se engajando. Por exemplo, na nossa cidade em Campinas, o candidato da igreja, que é um amigo meu, Moisés, inclusive todo sábado, 9 da manhã, tem Fala Denão Podcast, Denão é meu apelido. Fala Denão Podcast, e eu vou levar ele lá, o Moisés Cezion, um poeta, e ele esse aqui acho que é o 3º mandato ou 4º mandato que ele assume como conselheiro tutelar na nossa cidade. Eu vou levar ele lá para explicar um pouco para nós o que é, o que faz e tal. Bom, e ele foi eleito, a nossa igreja, a nossa cidade se mobilizou, ele foi eleito em primeiro lugar na nossa cidade. E eu acabei de ver que 70% dos conselheiros tutelares são conservadores, 50% se declararam evangélicos, tá certo? Então o que é isso? É uma escolha de bons líderes, uma escolha de pessoas para exercer cargos de autoridade, cargos de governo, tá? Agora, então, e aqui termina dizendo, quem exerce autoridade deve prestar contas a Deus de tudo que faz. Isso aqui não tenha dúvida, tá? Tanto na igreja, quanto no governo, para as pessoas, na sociedade. Quem é colocado, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quem está em posição de liderança, em cargo de governo sobre pessoas, sobre cidades, sobre nações, serão cobrados. A eternidade vai cobrar aí o trabalho que essas pessoas fizeram, tanto para o bem quanto para o mal. Bom, então veja, ficou muito claro aqui a nossa questão de obedecer a Deus ou obedecer aos homens, tá? A prioridade nossa é obedecer a Deus. Isso não deve ser pretexto para desobedecermos às autoridades ou não cumprirmos as leis, tá? Claro que não. O próprio Senhor Jesus deu um exemplo de ser um bom cidadão. Lembra lá na hora de pagar o imposto? Dai a César o que é de César, tá bom? Então, nós somos chamados para sermos bons cidadãos. Aliás, não dá para dizer que é um cristão e um mau cidadão. E por último, devemos honrar as autoridades, tá? Olha só, deixa eu contar aqui uma questão histórica para a gente concluir aqui, que é o seguinte. Na China,
A China foi governada nos anos 80 por um ditador chamado Mao Tse-tung. A igreja era perseguida, pastores presos, cultos cancelados. A China tinha menos de 1 milhão de cristãos naquela época. Os jovens começaram a acordar de madrugada e orar. E eles não oravam para Deus destituir aquele governo. Eles não oraram para Deus matar. A oração deles não era vingativa. A oração deles era que Deus fizesse a igreja crescer, que Deus desse a eles força para resistirem à perseguição e que Deus abençoasse aquela nação. A China é hoje a maior economia do mundo, não é? A igreja de 1 milhão de cristãos logo chegou a 10 milhões. Hoje são mais de 100 milhões de cristãos na China e a China continua um país comunista. A China continua sendo um país onde a igreja é perseguida, pastores continuam sendo presos, mas a igreja continua crescendo. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela não teme a perseguição. E eu perguntei lá no começo como explicar para essa atual geração, essas crianças, esses pré-adolescentes, como é que Deus permitiu que o atual governo do Brasil chegasse ao poder. Deus tem diversas formas de trabalhar. Ele pode usar o atual governo para mostrar que ele é poderoso para fazer essa nação prosperar, mesmo que todos lutem contra. Ele pode ter deixado esse personagem, não é, chegar ao poder, o 9 dedos, quem sabe, para que a igreja brasileira acorde, para que a igreja brasileira desperte, não é? Porque todas as coisas cooperam para o bem. A igreja independe de quem está no governo. Como igreja nós independemos. Como igreja, nada barra a igreja, não é? Quem sabe Deus permitiu isso para que a gente reflita um pouco melhor nas nossas escolhas e decisões. A história vai dizer e a eternidade vai revelar. O fato é que, mesmo diante do atual governo, que tem propostas totalmente contrárias à igreja, à palavra de Deus, cabe a nós, enquanto igreja, orarmos para que Deus ilumine os olhos do atual governo, desde o presidente até os ministros, enfim, todos que o acompanham. E por que não dizer que, enquanto igreja, nós devemos orar pela salvação genuína do senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Já imaginou se Jesus, de fato, já imaginou, eu vou fazer uma referência aqui de propósito, mas já imaginou se esse Zaqueu tem um encontro com Jesus? Você já parou para pensar se esse Zaqueu brasileiro tem um encontro com Jesus? O impacto que isso teria na nossa nação? Deus é poderoso para fazer isso e muito mais. E Deus é poderoso para continuar no controle da sua igreja e do seu povo, independente de quem esteja ocupando a cadeira de governo da nossa nação. Uma coisa eu sei, essa é uma outra questão que eu refleti muito sobre isso. A Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus e que nenhuma autoridade há que não foi constituída por Ele. E eu vi uma história interessante quando aconteceu a Copa do Mundo, acho que é a Copa de 2014, aqui no Brasil. A presidenta era a senhora Dilma Rousseff. Quando ela entrou no estádio, o estádio inteiro começou a gritar palavras de baixo calão, sabe? Você tem ideia da imagem que a gente passa para o mundo ao fazer isso? Ah, mas eu discordo. Mas a gente precisa pensar como cristão. A Bíblia diz que a autoridade é constituída por Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a autoridade é constituída por Deus, foi Ele que delegou. Logo, qualquer levante contra essa autoridade
não levante contra Deus. Ah, mas errou. Deus, nós precisamos de discernimento do Espírito para nós protestarmos sem ferir a autoridade de Deus. E a história se repete, porque o presidente que aí está sendo todos os dias. O mundo está vendo a nossa nação repudiar. Agora tem um detalhe. Não é sobre ele, é sobre a autoridade que ele representa. Como ensinaremos aos nossos filhos respeito à autoridade se nós não respeitamos a maior autoridade da nossa nação? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Como mostrar aos nossos filhos que reprovamos as atitudes de uma autoridade sem ferir, sem tocar na autoridade divina que o constituiu? Pensa nisso. Por isso que a igreja deve viver em oração, para ter discernimento do Espírito Santo, para que todas as nossas atitudes sejam de bênção e não de derrota. A igreja protesta diferente. A igreja se manifesta diferente. Precisamos pensar nisso. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Na próxima aula falaremos sobre o tema Vivendo pela Fé. Amém? Forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima semana.